Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Hoje tenho o prazer de receber o professor Cássio Casagrande, eu acho que vem para sua quinta participação, já é veterano de 11, já teve aqui um monte de vezes, mas já fazia um tempo que ele não voltava. E dessa vez é a primeira vez que ele vem falar de uma das expertises dele. Ele já vem falar de outras, né? Suprema Corte Americana, mas dessa vez ele veio falar de direito do trabalho, mas, claro, sem perder o respeito à nossa linha editorial com o viés constitucional. A gente está falando do caso da uberização, que está sendo julgado pelo Supremo, e o professor não só é muito crítico, como tem um livro todo escrito sobre o assunto, fazendo críticas à postura que o STF tem adotado. Eu sou bastante cético com a perspectiva de meter uma CLT em tudo, mas eu acho que o professor apresenta argumentos muito sólidos e, assim, em uma perspectiva de interpretação ortodoxa, eu acho que está muito mais fácil de interpretar pró-trabalhadores do que contra, do que a favor de um sistema que permita as coisas continuem como estão. Ainda que eu possa ter uma preferência ou outra, né? Enfim, caia-se o mundo, mas faça a lei, né? Mas, dito isso, eu espero que vocês gostem do episódio, né, pessoal? Meus vieses à parte, eu tentei fazer algumas perguntas para o professor esclarecer esses pontos. Eu espero que vocês achem satisfatórios. O professor é uma pessoa extremamente preparada, ainda que a gente discorde ou não, eu acho que vale a pena escutar o que ele tem para falar. Lembrando também que, se você já está escutando, está assistindo aqui, não deixa de se inscrever no canal, assina o sininho aí, dá like, faz tudo. Deixa seus comentários se você concordou, se discordou, se tem alguma pergunta, a gente ajuda, a gente responde na medida do que a gente puder. E claro, se você quer ajudar ainda mais o canal, ainda mais o nosso projeto, tem o nosso Apoia-se que te dá acesso antecipado aos episódios, te dá recebimento de livros personalizado, numa caixinha personalizada, na nossa curadoria lá, entrego com 2 marca-páginas lá do 11 na sua casa. Então, se você quer ajudar ainda mais o projeto e receber esses brindes, dá uma conferida aqui na descrição do episódio, tem um link para o nosso Apoia-se. E claro, meus dois patrocinadores. Primeiro, minha querida Contracorrente, editora do meu coração, que tem aí um dos catálogos mais surpreendentes do mercado editorial brasileiro. E claro, nós temos cupom de desconto. Na descrição do episódio você vai achar o cupom que dá 25% de desconto em todo o catálogo da editora. E você vai conseguir comprar qualquer coisa e ainda gera comissão pra gente. Então, tipo, todo mundo se ajuda. E, em segundo, e não menos importante, Felipe Augusto lá coordenando o Ouse Saber cursos preparatórios para concurso, um dos melhores cursinhos para quem quer magistratura, Ministério Público, defensorias, procuradorias, delegado de polícia. Se você quer encurtar seu caminho até a aprovação, o Ouse tem materiais de excelência e o Felipe já ajudou aí, acho que quase 5 mil pessoas a entrar nessas grandes carreiras. E claro, também tem um cupom de desconto aqui na descrição do episódio para você acessar qualquer material do Ouse com desconto e a gente não ganha nada com isso, certo? É isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Ono Supremos, podcast do Ulisses, Centro de Estudos Constitucionais. Queridos, tenho o prazer de receber um veterano de 11 hoje, mas assim, um veterano de longa data que teve aqui quando era tudo mato. Primeira participação do professor Cássio foi para falar do movimento neo-iconoclasta que estava rolando lá com as estátuas de um texto que ele escreveu lá no Jota, na coluna dele lá do O Mundo Fora dos Autos. E de lá para cá a gente já conversou outro monte de vezes sobre precedentes da Suprema Corte Americana. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que também é especialidade dele, e é um tema que não é tão recorrente aqui, que é a parte do direito do trabalho, mas, claro, mantendo dentro das linhas editoriais, vamos dar uma conotação constitucional. Professor, antes da gente continuar, por favor, se reapresente para os nossos ouvintes que faz tempo que o senhor não volta por aqui. Olá, Davi, muito obrigado pelas suas gentis palavras. Eu sou o Cássio Casagrande, sou professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Eu sou também procurador do Ministério Público do Trabalho, aqui também no Rio de Janeiro. E vivo aí, né, entre o direito do trabalho, o direito constitucional, o direito comparado também. Já fiz alguns programas aqui com você sobre direito americano, direito dos Estados Unidos, Suprema Corte, né, já conversamos bastante sobre isso.
e estou aqui para falar com você e com seus milhares de seguidores. Professor, vamos começar contextualizando nosso problema. A gente está aí, acho que em vias não, a gente está com as 2 últimas semanas tendo um julgamento de um caso que ficou conhecido como a uberização. Só que a gente não está, o Supremo não está deliberando só sobre Uber, a gente está deliberando aí sobre o iFood, sobre todas as plataformas de intermediação, não só de transporte de pessoas, mas também de entrega de comidas e congêneres. Vamos começar fazendo um apanhado, um compilado do que está sendo julgado e depois disso a gente entra nas teses que estão sendo discutidas. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Bom, de fato, Davi, o Supremo Tribunal Federal ele recebeu um recurso extraordinário sobre essa matéria, um recurso extraordinário cuja origem é na Justiça do Trabalho, ou seja, era um processo que estava tramitando na Justiça do Trabalho sobre vínculo de emprego entre esses trabalhadores via aplicativo e plataforma digital, e ele deu repercussão geral, né, fixando o tema 1291. Mas antes de entrar propriamente nesse processo do Supremo Tribunal Federal, eu queria chamar a atenção, Davi, para uma questão que é a seguinte: esse tema não é uma peculiaridade aqui do Brasil, porque ele está sendo discutido no mundo inteiro. Tá? Essa é a primeira grande observação que nós temos que fazer. O mundo inteiro debate qual é a natureza desse trabalho dito plataformizado, né? Porque sabemos que essas empresas elas são globais, né? O Uber está no mundo inteiro, nas Américas, na Europa, enfim, na Ásia, na África, e em todos esses lugares se discute que relação jurídica é essa entre essa grande corporação, a Uber, e os trabalhadores, né? E você pontuou bem, não é só Uber, né? As empresas de delivery de comida, como nós temos o iFood aqui, que muitos acham que é uma empresa brasileira, mas é uma empresa multinacional também, que foi adquirida por uma grande corporação holandesa e da África do Sul. E todas essas empresas também estão, né, nos demais países, empresas de entrega de comida, de entrega de courrier, etc. Então, veja, não é uma questão jurídica que se discute aqui no Brasil. E em alguns lugares do mundo, como na Alemanha, na Espanha, já se definiu, por decisões judiciais, que essa relação dos trabalhadores é uma relação de emprego que deve ser aplicada, a que deve ser aplicada a legislação trabalhista. Então, nós não estamos aqui tratando de algo que é uma jabuticaba, como você diz, né? Que é só aqui no Brasil. Então, isso está sendo debatido no inteiro, inclusive nos Estados Unidos também. Né? Nos Estados Unidos tem tido situações, decisões diferentes, conforme lá os tribunais estaduais, enfim. E outra coisa que eu chamo a atenção para o tema é o seguinte: por que essa matéria está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal? Né? Porque eu, pelo menos, defendo que o Supremo está tendo uma postura ativista de admitir esse caso, porque, no fundo, não há matéria constitucional envolvida. Não é? Perceba, determinar se há vínculo de emprego entre uma empresa e um trabalhador nunca foi matéria constitucional. Né? Isso é disciplinado pela legislação infraconstitucional, pelo artigo 3º da CLT. Aliás, até nos outros países também. Você vai ver que os tribunais constitucionais eles não estão lidando com essa matéria em Portugal, na Espanha, na Alemanha. Em geral, essas questões estão sendo discutidas por tribunais inferiores, né? Porque eles não estão entendendo isso como matéria constitucional. E nem aqui deveria ser entendido. E o nosso ouvinte vai perguntar, nosso espectador vai perguntar, mas por que, afinal, se a matéria não é constitucional, por que ela está no Supremo Tribunal Federal? É porque as empresas muito sagazmente, né, os seus advogados, muito sagazmente, alegaram a seguinte tese, que uma determinação judicial de vínculo de emprego interferia na forma de organização empresarial e, portanto, violaria o princípio da livre iniciativa. Né? E da liberdade de contrato. Né? O que, veja, Davi, é uma tese... Negócio bem Lockneriano, né? Era o que eu ia dizer, né? Você que conhece muito bem o direito americano, é uma tese que foi invocada no caso Lochner, lá em 1905. Né? Ou seja, é a ideia de que impor a legislação trabalhista por um determinado segmento violaria a livre iniciativa, o que, com devido respeito ao Supremo Tribunal Federal, me parece uma tese absurda. Eu, inclusive, Davi, não sei se você sabe, o ministro Fachin ele chamou uma audiência pública sobre esse tema, né, nesse processo de repercussão geral, em dezembro do ano passado.
E eu fui, né? Eu me inscrevi para falar como especialista, foi aceita a minha inscrição. Eu fui lá, fiz a apresentação presencial, até o ministro Fachin aparentemente não gostou muito da minha crítica, porque eu disse assim, olha, esse tema está mal fixado, não é? Porque a questão não é se o reconhecimento viola a livre iniciativa. A questão é se o não reconhecimento viola os direitos sociais dos trabalhadores. Né? Eu até fiz uma provocação ao ministro Fachin e disse, olha, a pergunta aqui está errada. A pergunta tinha que ser o seguinte, olha, não dar direitos, não viola os direitos constitucionais dos trabalhadores, porque o artigo 7º, não é, prevê direitos sociais. Então, a primeira observação que eu faço é essa. Né? Essa matéria não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, né? Porque chega a ser absurdo dizer que obrigar uma empresa a contratar trabalhadores viola a livre iniciativa. Se for assim, veja, até nós não podemos obrigar nem a padaria da esquina, falando do caso Lochner, né? Não poderíamos obrigar nem a padaria da esquina a registrar seus trabalhadores, porque o dono da padaria vai dizer, mas aqui o Estado está entrando e está violando a liberdade de contrato, a liberdade de livre iniciativa. Então, é uma tese meio sem pé nem cabeça, mas que chegou ao Supremo porque nós sabemos, né? No Supremo, o Supremo tem ali um núcleo duro liberal, né? Formado ali pelo Gilmar Mendes, pelo Barroso, pelo Alexandre de Moraes, pela Carmen Lúcia, pelo Fux, que é um núcleo muito sensível, eu diria, a demandas patronais. Professor, o senhor já conhece minha tradição interpretativa, eu tendo a ser mais ortodoxo, Uhum. mas assim, estou sempre aberto a mudar de ideia. Tem um ponto, eu vou tentar lembrar de cabeça, um mnemônico que um professor usava na aula de Direito do Trabalho para falar do vínculo de emprego, né? Quer dizer, você precisava de todos os requisitos. Se você tira um, o vínculo cai. E aí eu queria que a gente partisse desse ponto para a gente problematizar, né? Porque eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje no debate jurídico é saber em que medida os requisitos tradicionais atendem às novas realidades, né? Uhum. Vamos lá, o mnemônico era sopa não, PF. Era subordinação, onerosidade, pessoalidade, alteridade, sopa. Não eventualidade, pessoa física, Uhum. certo? E aí, tem muitos desses pontos que a gente consegue reconhecer com muita facilidade. Mas tem outros que nem tanto, eles parecem estar numa zona mais cinzenta. E aí, nesse ponto, eu acho que a argumentação do pessoal que é mais pró livre iniciativa, se a gente for dizer assim, tende a dizer: olha, se a gente empurrar essa relação que a gente está tendo aqui, a gente estaria aqui meio que distorcendo, a gente estaria fazendo uma interpretação meio esticada dos requisitos para encaixar o pessoal. Como é que o senhor Uhum. enxerga esses pontos? Eu, na verdade, né, minha posição pessoal, já conhecida de muitos, é de que a presença de todos esses requisitos é cristalina na relação entre o trabalhador e a plataforma. Né? Aliás, veja, a própria utilização dessa expressão plataforma é inadequada, né? Porque a plataforma digital, na verdade, é um mero instrumento da empresa. Né? A Uber, o iFood, eles não são empresas de plataforma, eles são empresas de transporte ou de entregas de bens e pessoas que se valem de uma plataforma digital. Né? Plataforma digital hoje, ela está presente em todos ou em quase todos os negócios. Né? Pense, por exemplo, num banco. O banco também tem uma plataforma digital. E ele também, é através dessa plataforma digital, que os seus trabalhadores prestam trabalho. E o trabalho é controlado pela plataforma digital, não é? Você, por exemplo, quando entra na Amazon para adquirir um produto, a Amazon é uma empresa de comércio e de logística que se vale de uma plataforma digital. Então, nós temos que ter uma primeira clareza, né, de perceber que a Uber, o iFood e empresas congêneres não são diferentes no sentido da estrutura capitalista de produção. Elas são empresas que têm uma atividade econômica, transporte, e que se valem de um aparato digital, de um instrumento digital e de softwares, como qualquer outra empresa. Aliás, veja que interessante, Davi, não sei se você percebeu, algumas semanas atrás, saiu uma notícia que o Banco Itaú despediu 1.000 trabalhadores que trabalhavam em sistema de home office. E qual que foi a argumentação do Itaú? Baixa produtividade.
Eu pergunto, como é que o Itaú sabia que tinha baixa produtividade se eles trabalhavam em casa? Controle de mouse, o tempo que passava na tela, Exato. tecla clicada. Assim como o Itaú controla os seus trabalhadores que estão em home office, a Uber e o iFood controla os seus motoristas e entregadores pelos mesmos instrumentos. E, aliás, eu diria o seguinte, é um controle muito maior, muito mais incisivo. Portanto, a subordinação, quando a gente pensa em subordinação, né, vem aquela imagem do trabalhador na fábrica ou dentro do estabelecimento patronal e há um chefe ali fiscalizando o trabalho, cumprindo horário rígido. Mas veja, essa é uma figura talvez simbólica e clássica do direito do trabalho, só que o trabalho subordinado ele não se dá necessariamente dentro do estabelecimento patronal. E veja, isso já a CLT, em 1943, ela já estabelecia isso. Né? Se você olhar lá o artigo 6º da CLT, diz o seguinte, na redação original, dizia o seguinte, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio. Então, lá em 43, né, muita gente diz, a CLT é antiga, não dá. A CLT já previa que você podia trabalhar fora da empresa. E mais, Davi, em 2011, houve uma alteração nesse dispositivo, que é a Lei 12.551, e que acrescentou o seguinte, não se distingue entre o trabalho executado a domicílio e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, aqueles que você mencionou. E essa lei ainda acrescentou um parágrafo dizendo o seguinte, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. Então, a própria legislação trabalhista brasileira foi atualizada em 2011, porque começou a surgir o home office, né? O home office não surgiu na pandemia, já era anterior. E o legislador já estabeleceu que o comando telemático informatizado, e eu acrescentaria aqui o algoritmo, né, que ele se enquadra nessa hipótese, ele também é uma forma de subordinação. E o que acontece com o trabalhador do iFood, com o trabalhador do Uber, do Táxi 99, etc. Tudo que ele faz está dentro de uma programação algorítmica. Ele é constantemente supervisionado, obviamente não tem uma pessoa ali olhando cada um dos motoristas, mas tem um software, pelo número de horas trabalhadas, tanto assim que quando ele trabalha 12 horas, você deve saber disso, ele é bloqueado, né? Porque antigamente esses trabalhadores trabalhavam 16 horas, 20 horas, acabam sofrendo acidentes, dormindo ao volante, e devido à própria pressão da sociedade, a Uber estabeleceu um limite de 12 horas logado por dia. Né? Isso também aconteceu em outros países. Então percebam que a Uber sabe, né, onde o trabalhador está, pelo sistema de GPS, ela sabe a velocidade do automóvel que está sendo dirigida, portanto, ele pode ser advertido se estiver correndo demais. O software da Uber consegue controlar até, Davi, se o motorista está freando bruscamente o seu automóvel. E ele pode ser advertido por isso. O cliente da Uber avalia, nós sabemos disso, o motorista, né? Essa avaliação é levada em consideração, eventualmente, para eliminar o motorista da plataforma. No ato de contratação, a Uber, e veja aí a pessoalidade, a Uber verifica se há um passado criminal do motorista, para evitar, evidentemente, que haja alguém ali mal intencionado dirigindo e possa provocar dano ao cliente. A produtividade é medida, o número de recusas de chamadas é considerado e pode levar à exclusão da plataforma. Então, a subordinação, embora não seja aquela clássica, é uma subordinação telemática informatizada por algoritmo que, pelos termos da lei, que eu acabei de ler para você, ela se equipara à subordinação clássica, com a mesma pessoalidade. Eu pergunto, o motorista do Uber, credenciado, né? Ele tem que estar autorizado, credenciado, automóvel inspecionado, ele pode mandar o irmão dele trabalhar no lugar dele? Não pode. Então, é pessoalidade. Dizem que ele seria um microempreendedor. Eu te pergunto, como que um empreendedor, que empreendedor é esse, que trabalhador autônomo é esse, que não pode fixar o valor do seu próprio trabalho? O valor é estipulado pelas empresas. Suponha você, Davi, que queira fazer uma viagem de Fortaleza para Quixadá e queira contratar não o serviço da Uber, mas um motorista que você conhece, tem um carro e ele oferece esse serviço, né? Ou leva turistas, às vezes, lá para Canoa Quebrada.
Como é que é a negociação? Não? A pessoa vai dizer, olha, eu quero ir para Canoa Quebrada, quanto é que você vai me cobrar? Vai haver uma negociação, não vai? Ele vai estabelecer o valor. Na Uber isso não acontece, né? Não há poder de fixar o valor do seu próprio serviço. Então, cadê a autonomia? Isso não é autonomia. E mais, se você é um empreendedor, você pode expandir o seu negócio. Se você tem um serviço de transporte de turistas, você pode comprar um segundo carro, um terceiro carro e até pôr pessoas para trabalhar para você. O motorista da Uber pode fazer isso? Não pode. Né? E alguém pode dizer, mas ele tem o próprio carro dele, o carro não é da Uber. Pouco importa. Há várias situações em que o trabalhador possui as suas próprias ferramentas. O meu avô, ele era serralheiro, né? Trabalhava em madeireira com serra, e ele tinha os seus equipamentos de serragem, de polimento. Então, não é estranho o fato do próprio trabalhador ter o seu instrumento de trabalho, a sua ferramenta, ou o seu próprio veículo. Há empresas que contratam trabalhadores com carteira assinada e pedem que o trabalhador use seu automóvel. Depois, obviamente, é pago, né, um auxílio de combustível ou um auxílio de desgaste do automóvel. Então, isso também não é nenhuma novidade no direito do trabalho. Professor, eu confesso que eu ainda fico cético. Eu acho que todos os requisitos estão completos, mas eu ainda fico encasquetado com a pessoa, com a subordinação. Eu pergunto isso porque, do mesmo jeito que eu acho que e aqui eu falo narrativa não no termo pejorativo, a narrativa jurídica. Eu acho que a narrativa jurídica pró-estabelecimento do vínculo, ela é forte. Ela dá uma leitura substantiva da ideia de subordinação. E ela diz o seguinte: olha, a lei está aí e ela tem que ser adequada para novas realidades. Uhum. Ainda que a gente pegue uma lei antiga que tem, como o senhor falou, né, tem elementos sobre a questão telemática que já dá uma abertura interpretativa para o futuro. Mas eu acho que, e isso é só uma leitura minha, eu vejo uma força narrativa também no argumento do pessoal das plataformas que diz: olha, a gente está diante de um modelo novo. Há um modelo novo aqui. Eu reconheço que existe sim algum nível de subordinação, mas eles fazem um reframing, né, da ideia, eles reenquadram a ideia dizendo que, olha, não, a gente não está proibindo, a gente não está punindo a pessoa, controlando a pessoa. O que a gente está fazendo é criando incentivos para ela trabalhar mais, e se ela trabalhar mais, ela ganha mais. Eles reenquadram dessa forma. Como é que está a resposta a esse argumento? Bom, a primeira coisa que eu preciso observar é a seguinte: qual é a razão de ser do direito do trabalho? É proteger o Proteger o trabalhador. trabalhador. É a parte mais fraca. Que nem o direito do consumidor, tem um ethos. Exato, proteger o trabalhador numa relação assimétrica, certo? Qual é a razão do direito do trabalho ter instituído os sindicatos? Porque a disputa atomizada individual de um trabalhador com uma grande corporação, ela é desequilibrada. Então vem o sindicato e tenta equilibrar isso. Eu pergunto a você, isso não está presente na relação entre o Uber, que é uma grande corporação multinacional, ou o iFood, e esses trabalhadores, que vejam, eles são trabalhadores, eles não são empreendedores, eles são trabalhadores. Eu até acho engraçado porque Assim, quando muito autônomo, né? Mas assim, esse É, empreendedor exatamente. não E veja, compra. o próprio CEO do iFood admitiu isso. Não, eles são trabalhadores. Eles têm que ser, né, tem que ter algum tipo de amparo, etc. Embora até alguns ministros aí do Supremo insistam em usar essa denominação de empreendedor, ou não sei se fala o ministro ou ex-ministro Barroso, né, ainda não saiu, mas ele, numa palestra, ele constantemente fica se referindo a esses trabalhadores como microempreendedores, o que eles não são. Mas veja, o importante é o seguinte: é uma relação de trabalho assimétrica, não é? Em que um tem o capital e tem a tecnologia e precisa da força de trabalho. Então vejam, é induvidoso de que esses trabalhadores eles precisam de proteção. A Constituição, no artigo 7º, diz o seguinte: são direitos fundamentais, não vamos esquecer, dos trabalhadores. E elenca lá o rol de direitos sociais. A Constituição sequer faz a distinção entre trabalhador com vínculo e autônomo. Não é? Então, nós temos que ter isso em mente. Esses trabalhadores precisam ser protegidos. Tá?
Eu sou cético quanto à ideia de que essa é uma nova forma de trabalho. Não? Na verdade, o trabalho em si não tem nada de novo. Transportar pessoas já acontecia no tempo, inclusive, do trabalho escravo. Né? Se você pegar aquelas gravuras do Debré, não é? Com os escravos transportando na cadeirinha as pessoas brancas, isso já acontecia. Entregar a comida de um lugar para outro, isso também já acontecia no século XVIII, não é? Que os restaurantes levavam comida na casa das pessoas, né? Os estafetas, enfim. Então, vejo que a atividade econômica em si não mudou. Não é? A atividade econômica em si não mudou. O que mudou foi a forma de prestação dessa atividade econômica, com intermediação de meios telemáticos. Não é? Mas o que é essencial é o seguinte: para você desempenhar essa atividade, você precisa de trabalhadores. Sempre precisou. O transporte sempre precisou de trabalhadores. E a subordinação, né, essa narrativa dizendo, olha, não, é flexível, eles podem trabalhar menos, que é a narrativa, né, que não é subordinação. Veja, a própria legislação trabalhista, que foi atualizada, que não é, como dizem, a CLT de 43, a reforma trabalhista introduziu a figura do trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? O trabalhador ele pode restar em casa e aguarda ser convocado, ele pode ser chamado ou não. Isso é um contratrabalho. Então, veja que a própria reforma trabalhista, que veio para flexibilizar as relações de trabalho, ela criou uma modalidade, o trabalho intermitente, que pode ser perfeitamente aplicada aos trabalhadores do Uber, do iFood e quejandos. Outra solução muito simples: trabalho avulso. Trabalho avulso existe lá desde o início do século XX. O que é o trabalhador avulso? É o trabalhador típico, por exemplo, do porto. Não é? Ele não está trabalhando com horário das 8 às 18, ou nem mesmo todo dia. Ele aguarda ser escalado, ser chamado. Chegou o navio no porto, ou o sindicato faz intermediação e ele vai lá trabalhar e vai receber proporcionalmente. E com todos os direitos sociais, porque a Constituição estabelece, né, que os trabalhadores avulsos têm os direitos sociais. No caso, a intermediação, obviamente, não seria feita pelo sindicato, mas ela é feita pela plataforma. Então, vejam, não faltam dispositivos na Constituição e na legislação trabalhista para proteger esses trabalhadores. Né? Porque a situação que está, Davi, ela é muito justa não só com os trabalhadores que estão trabalhando em sobrejornada, não é? Veja o paradoxo desses trabalhadores do iFood, que entregam comida na nossa porta e muitas vezes estão com fome. Não é? Vão ali sentindo o cheirinho da pizza e estão sem comer o dia inteiro, porque né, estão naquele ritmo ali de entrega, 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 e não conseguem às vezes nem parar e não tem recurso para comer. Ganham um salário muito baixo. Né? Quem é que entrega iFood aqui no Brasil? Essas são as classes mais subalternas. Infelizmente, os jovens da periferia, de baixo grau de instrução, negros, é só você observar quem é que está fazendo esse tipo de serviço. E veja, o mais catastrófico de tudo, sem qualquer proteção previdenciária. A proteção previdenciária desses trabalhadores, da forma como eles estão sendo considerados, corre por conta deles. Eles têm que ir lá e recolher o INSS todo dia. E, mesmo assim, não vão ter direito a todos os benefícios previdenciários que teriam se fossem empregados. No caso, por exemplo, de acidente de trabalho. Está acontecendo uma epidemia, não sei aí no Ceará, Davi, mas aqui no Rio eu vejo uma epidemia de acidentes graves e mortes desses trabalhadores, especialmente desses que entregam comida com bicicleta e motocicleta. Você sabe, dirigir moto e bicicleta nas nossas grandes cidades é perigosíssimo. Tem até a brincadeira, né? A diferença de moto para morto é só o R. Exatamente. E a gente vê aqui no Rio as emergências dos hospitais, no fim de semana, 80% é atendimento de moto que caiu, bicicleta, acidente. E eu pergunto para você, Davi, obviamente estamos sendo atendidos nos hospitais públicos, aqui no Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro. Quem é que está pagando essa conta aí? É o SUS, ou seja, somos nós. Enquanto isso, o iFood não recolhe um centavo de contribuição previdenciária. Ou seja, é um negócio que gera um custo social muito grande, não é? De incapacitações e mortes, e são incapacitações geralmente graves, e a empresa não tem custo social. É o SUS, nós contribuintes, estamos pagando o lucro do iFood, porque eles não recolhem contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária tem que ser recolhida porque eles são trabalhadores, tem que ser a contribuição do empregador. Né? E alguém pode, né, já que você falou narrativa, a narrativa contrária diz, mas eles podem recolher como autônomos. Olha, eu já intervi em dezenas de processos do iFood, em audiências trabalhistas, e eu pergunto para eles,
Recolhe previdência? Não. Eles não recolhem previdência, porque o recolhimento mínimo é R$ 87. Você acha que esse pessoal que entrega iFood vai tirar R$ 87 para recolher a previdência? Não vai. 87 às vezes é quase um dia todo de trabalho, né? Ou 2, 3 dias, né? Dependendo da quantidade de entregas. Eles não recolhem. Né? Até porque o jovem não pensa no amanhã, a gente sabe como é que é. Né? A pessoa não pensa que vai precisar da previdência, etc. Então, nós estamos criando uma geração aí de trabalhadores que não tem proteção previdenciária. Não é? Isso vai cair na conta geral da Previdência. Aliás, veja, não é só isso. Não é? Porque sem contribuição, eles vão viver da prestação continuada, né? No futuro. E a Previdência vai arcar com isso. Então, é um sistema muito injusto do ponto de vista social, porque você não reconhecer que eles são trabalhadores e que eles têm direitos sociais tem uma consequência previdenciária. Não é? E me causa muito espanto que isso não esteja sendo debatido no processo pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? Que fique ali só nessa conversa. E, livre iniciativa, liberdade de contrato, porque isso aí é Lochner. Né? Nós estamos lá discutindo algo que está superado há 120 anos. Com essas teorias aí que o Barroso adora, que o Fux adora, liberdade econômica, liberdade de contrato. Bom, se for assim, então não tem mais direito do consumidor, não tem mais direito de trabalho nenhum, porque tudo viola liberdade de contrato, liberdade de empresa. Professor, acho que tem dois pontos que o senhor trouxe que são bem importantes para a discussão. Acho que o primeiro, do ponto de vista hermenêutico, né? Você lembrou, olha, o direito do trabalho é como se o pessoal das plataformas quisesse regular a relação entre eles e os motoristas, os entregadores, pelo direito civil. Como se não existisse a assimetria, né? Exatamente. Porque eu acho que o ponto essencial da interpretação aí é enxergar essa assimetria. Ela existe, eu acho que não tem como você negar isso. Uma plataforma multimilionária, bilionária às vezes, uma relação com uma pessoa e a pessoa está num contrato de adesão. É claro que existe uma relação de assimetria aí. Se fosse uma relação de consumo, teria assimetria e teria um nível de deferência maior ao consumidor. E eu acho que outro ponto que o senhor trouxe é dos efeitos problemáticos do ponto de vista previdenciário, que meio que causam uma externalidade positiva para as plataformas, mas negativa para a sociedade, né? Mas, dito isso, nesse contexto, minha próxima pergunta eu queria perguntar para o senhor. Eu sei, eu acho que eu acredito com a resposta que vai vir. Aliás, eu queria saber se o senhor eventualmente seria favorável a uma regulação própria, mas eu acho que antes da gente responder essa pergunta, é mais interessante a gente passar por outro argumento econômico, que já foi usado de espantalho, já foi usado de escada escorregadia, já foi feito. Aquela ideia que se a gente pagar direitos trabalhistas, reconhecer o vínculo trabalhista, duas coisas acontecem. Ou as plataformas quebram, ou as entregas vão ficar caras e vai um monte de gente que hoje consegue a. Esse é um argumento mais econômico, é meio que intuitivo, mas precisa de estudos para ancorar. Mas é meio que uma heurística que se usa, né? O serviço vai ficar mais caro, menos gente vai pedir, menos gente pedindo, menos gente vai estar dirigindo para entregar porque não vai ter tantos pedidos. São essas duas consequências. E aí ia ter menos gente trabalhando e mais gente na miséria. Esse é o argumento que diz, né? Que diz é melhor uma pessoa ganhando mal e com poucos direitos trabalhistas, o discurso do Bolsonaro, do que uma pessoa com todos os direitos trabalhistas e desempregada. Como é que Não é só do Bolsonaro esse discurso, né? Do Barroso também, né? Falou que muita proteção desprotege. Né? Não é só o Bolsonaro que pensa assim. Olha, basta ver o que aconteceu no exterior. Você sabe que na Alemanha, Davi, a Uber foi obrigada a aplicar a legislação trabalhista comum a todos os trabalhadores. E você sabe que a Alemanha é o país que tem a legislação trabalhista mais rígida da Europa, que estabelece o maior número de encargos e ônus para o empregador. Né? As pessoas acham que aqui no Brasil a legislação trabalhista é muito rígida, muitos encargos. Na Alemanha é muito pior. Né? Muito pior no sentido para o empresário. Eu lembro que eu viajei uma vez com a minha avó lá, Cássio, e o motorista estava fazendo meio que um tour com a gente, né, da empresa, era a gente mais 4 pessoas.
E a cada 3, 4 horas o motorista tinha que dar uma pausa e descansar, tipo, 20, 30 minutos, que era proibido, que a companhia estava fiscalizando. Ele não podia dirigir mais de que 3, 4 horas seguidas, por questões de Para você, segurança. para você ver. E eu te pergunto, a Uber saiu da Alemanha? Não saiu. Sabe o que eles fizeram? Eles terceirizaram, contrataram uma empresa para gerir a mão de obra com direitos trabalhistas. Você vai me perguntar, ficou mais caro? Claro que ficou mais caro. Não é? Aí a gente pergunta, por que o Uber é barato? Porque, não é, tem um custo menor de mão de obra. Então, você garantir direitos sociais custa caro. Você morou nos Estados Unidos, tem empregada doméstica lá? Não tem. Por que Para no quem, Brasil tem empregada pra doméstica? quem é rico, né? Exatamente. Então, veja, não é? A tendência aqui no Brasil também é que no futuro não haja empregada doméstica, porque não é? Há uma tendência de o trabalho custar cada vez mais caro, especialmente quando nós fizemos aqui, reconhecemos os direitos para as trabalhadoras domésticas. Então, isso faz parte do custo. Na Espanha, tem uma empresa congênera, e o teu ouvinte pode checar isso aqui no Google, que se chama Glovo, né, que é a empresa congênera do iFood. Foi condenada a reconhecer toda a legislação trabalhista regular da Espanha para eles. Saíram da Espanha? Não saíram. O faturamento é muito grande dessas empresas. Se acontecer isso no Brasil, eles vão sair. Não vão. O que eles vão ter que fazer? Vai aumentar um pouco o custo, mas vai também diminuir a sua margem de lucro. Não é? Então, é inevitável. Isso é uma questão civilizacional. A dizer que vai quebrar o negócio, que vai sair do país, isso aí, como você falou, é argumento espantalho. Né? Eu sempre falo. Isso aí já até quando o Lula ganhou a primeira eleição lá em 2002, o Mário Amato, que era o chefe da Fiesp, falou 200 mil empresários vão sair do Brasil. Né? Saíram do Brasil? Saíram, né? Agora também na última eleição aí, a mesma coisa, né? Ah, não, se o Lula ganhar, aquele careca lá da Havan, né? Como é que é o velho da Havan? Falou que ia haver uma debandada de empresários. Ele saiu do Brasil, falou que ia fechar. Acho que não, né? Parece até que está abrindo novas lojas aí. Então, esse tipo de argumento, que eu até diria que é um argumento populista, né? De populismo jurídico, eles não vão sair. É quase o terror do comunismo, né? Exatamente, não vão sair. As empresas não vão sair, elas ganham muito dinheiro, né? Eu vejo o Uber aí, hoje todo mundo pega Uber. Então, assim, claro, vai ficar mais caro para o consumidor? Vai, mas também vai diminuir a margem de lucro. Né? E o ideal, Davi, sabe qual seria? A pergunta, acabei não respondendo, né? Que é o seguinte: seria possível fazer uma legislação? Né? Pode ser, eu não sou refratário. Eu acho que já bastava, nós já temos, do ponto de vista, como você falou, hermenêutico, nós temos todos os instrumentos jurídicos para aplicar a legislação trabalhista. Mas pode ser uma opção legítima do Congresso criar uma lei específica. Até me parece, né, que o governo aí, já que falamos no governo do Partido dos Trabalhadores, é esse caminho que eles estão seguindo. Até vejo a minha posição aqui é até bastante mais à esquerda do que do Partido dos Trabalhadores, porque nem no tema 1291 eles não estão defendendo isso. Né? O AGU foi lá defender que tem que ter uma lei do Congresso. Ok. Né? Mas que se faça uma lei que estabeleça o mínimo, que está na Constituição, no artigo 7º, limitação da jornada. E o principal é o seguinte: garantir que esses trabalhadores possam ser sindicalizados e ter a negociação coletiva. Não é? Porque aí a coisa muda de figura. Se tiver um sindicato que vá lá e negocie as taxas, né? Hoje, se eu não estou enganado, o que você paga no Uber, 40% fica para a empresa. Nossa, será que é uma proporção justa isso? Eu pensava que era tipo 25, alguma coisa assim. Na verdade, não é um valor fixo, né? Tem aquela. Depende ali A do dinâmica, momento né? da dinâmica, etc., mas pode chegar até 40%. Você pode conversar aí com os motoristas do Uber, quando você pegar, eles vão te falar isso. Então, é uma situação que, como está, é insustentável. Eu não sei o que o Supremo vai fazer. Né? Eu não sei se eles vão deixar como está, se eles vão dar um prazo lá para o Congresso regulamentar, o que não vai resolver grande coisa, ou se eles vão, né? Me parece que o Flávio Dino andou dizendo em umas palestras que uma solução de meio termo, estabelecer alguns direitos, mas aí o Supremo vai estar legislando também, né? Vamos ser francos. Né? Ou ele entende que aplica a legislação, ou diz que não é com ele, que é o problema do Congresso. Agora, do Supremo a gente pode esperar tudo, né? Porque eles gostam de legislar nessas coisas. É, daqui a pouco vai sair, tipo uma saída que fizeram com aquela dos remédios fora da lista do SUS, que eles criaram basicamente 4 requisitos, né? Basicamente eles editaram um artigo com 4 incisos do que era necessário para fornecer. Professor, Barroso está saindo agora, diz que foi o último dia dele, né?
Uhum. Eu não sei como é que vai ficar, se ele já deixou voto para Não, esse julgamento. veja, ele até no discurso que ele fez ontem, ele falou que tinha alguns processos com vista, né? Eu não sei se, eu acredito que não, porque veja, esse processo do iFood, houve já o início do julgamento do processo, que foi na semana retrasada, se não me falha a memória. Né? Foi o primeiro item, o processo que o Fachin pôs em pauta, porque ele é relator, foi no dia 1º de outubro. E houve as sustentações orais. Né? Então, não iniciou a votação. Então, me parece que não teria como computar o voto do Barroso, não é? Porque não pode deixar o voto ali, senão. Se entrar uma pessoa, digamos que não entre uma pessoa nova até o final do julgamento, né? Que é até plausível que isso aconteça, porque agora que começou a disputa, né? O senhor disse que Gilmar, Alexandre de Moraes, Fux e Carmen Lúcia. Esses aí não vão votar para aplicar a legislação trabalhista de jeito nenhum. Só que a gente tem também Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Também não vão votar na legislação trabalhista. Eu vou ser bem franco, Davi. Esse processo, a tese que eu defendo, não vai prevalecer no Supremo. Eu tenho certeza disso. Até se pudesse apostar numa super bet aí, eu botava dinheiro nisso. Fazendo uma piada aqui, né? Mas, por mais apaixonadamente que eu defenda a tese, eu conheço o perfil dos ministros que estão lá, né? Que é um perfil lockneriano, né? Com relação a questões trabalhistas, e eles não vão aplicar. Né? Nem o governo está defendendo essa tese. Né? Então, o lobby dessas empresas é muito forte, né? Eles têm uma estratégia impressionante de atuação aí perante as cortes, perante o próprio governo, perante o parlamento. Então, não vai sair dessa cartola, não vai sair coelho. Né? É uma pena, porque me parece, do ponto de vista jurídico, a tese mais plausível, né? Considerando a simetria, considerando a necessidade de proteção desses trabalhadores, e há instrumentos na lei. Né? É uma questão hermenêutica fácil de se resolver. Né? Você tem o artigo 6º que eu li aqui para você tem o trabalho intermitente, você tem o trabalhador avulso, ou seja, a nossa legislação trabalhista e a própria Constituição oferece várias saídas para reconhecer direitos, mas isso não vai acontecer. No Supremo Tribunal Federal não vai acontecer. Então, como que isso vai ser resolvido? Depende dos trabalhadores se organizarem melhor, pressionarem o Congresso, o governo tem que assumir isso. Né? O governo do presidente Lula mandou um projeto para o Congresso, mas é um projeto muito ruim, não é? Que basicamente dá apenas o direito ali de contribuição previdenciária, não é? Não limita a jornada de trabalho, não dá direitos sociais para esses trabalhadores, como férias, como 13º, fundo de garantia, que poderia ser facilmente resolvido isso, né? E, enfim, eu não sei o que vai acontecer, né? É lamentável, porque o Brasil está indo na contramão da história. O ministro Gilmar Mendes fala tanto, o mundo está caminhando para a flexibilização, mas é uma balela. O mundo civilizado, pelo menos, está indo justamente no sentido contrário, de proteger os trabalhadores. A União Europeia, Davi, a Gosto União muito Europeia dos dados freestyle, né? Que o senhor comenta. Que, o Brasil tem mais, o senhor já comentou da outra vez. O Brasil tem mais ação trabalhista que o mundo todo junto. Fonte, Águas de Lindóia. Exatamente, exatamente. Né? O Gilmar ele vive repetindo E isso aí na assim, cadeia. eu falo isso sem ser um grande entusiasta da CLT, mas assim, eu acho que, de novo, tem um ponto que o senhor trata, professor, que eu acho que é muito importante. Tem certas escolhas que a gente faz enquanto sociedade que fazem parte do processo civilizatório. Então, é aquele negócio, é a gente, enquanto sociedade, reconhecer que a gente vai entubar o prejuízo para forçar a história a melhorar. Agora, o grande problema, o meu grande receio, e aqui entra a parte econômica, né? O medo de o quanto esse entubado de prejuízo que a gente vai ter, de aumento de custos, vai deixar pessoas desempregadas. Eu realmente não sei. Eu não tenho ideia do impacto econômico que isso vai causar. Eu acredito que, como o senhor disse, as empresas não vão deixar a gente tem um mercado de 200 milhões de pessoas, não faz sentido a gente cogitar que uma empresa vai deixar o Brasil por causa disso. Mas eu confesso que eu me mantenho cético quanto aos resultados, de se realmente vai deixar muito mais gente sem o ganha-pão. Mas, assim, do ponto de vista interpretativo, eu acho que há muita força no argumento que o senhor apresentou.
Não posso. E até de um ponto de vista ortodoxo, eu acho que o ethos da legislação do trabalho, que é para reger uma relação assimétrica, eu acho que é a grande diretriz aqui. Mas deixa eu lhe perguntar. O senhor está dizendo que é muito provável que a tese que o senhor sustenta não vai prevalecer. Eventualmente, a tese que acabe saindo do STF, que a gente dificilmente consegue fechar todos os parafusos. Se a gente for fazer uma conjectura aqui, prevalecendo a tese que é pró-plataformas, como é que vai ficar a ideia aí do artigo 114 da Constituição Federal para enquadrar as controvérsias em plataforma? Como é que o senhor enxerga um futuro aí? Tem a questão da competência da Justiça do Trabalho. Né? A meu ver, não há dúvida quanto à competência. A competência, veja, da Justiça do Trabalho, interpretação literal resolve isso. Compete à Justiça do Trabalho resolver sobre relações de trabalho, não é sobre relações de emprego. Vamos lembrar, né? Já que você lembrou do seu professor de Direito do Trabalho, a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho é gênero, relação de emprego é espécie. Então, a Justiça do Trabalho ela pode julgar, sim, relações que não são especificamente de emprego. E ela já fazia isso desde a década de 40. Por exemplo, o pequeno empreiteiro. Ele pode ir à Justiça do Trabalho lá e reclamar um pequeno contrato de empreitada. Não há dúvida de que essa relação é uma relação de trabalho e que, portanto, a competência deve ser da Justiça do Trabalho. Eu não sei se, eventualmente, isso vai ser suscitado também, porque, em princípio, veja, esse tema da competência não está em questão aqui no 1291, nesse tema de repercussão geral, cujo relator é o Fachin. Tá? Ele não está discutindo isso. Vai ser, para mim, surpreendente se alguém puxar essa tese aí na hora do julgamento. O que está em discussão é lá no tema de repercussão geral 1389, não estou me lembrando aqui exatamente o número, que é o da pejotização. Aí esse aí o Gilmar está questionando a competência da Justiça do Trabalho para julgar contratos de pejotização. Esse é outro tema, que é aquela contratação que se faz por meio de pessoa jurídica, de um profissional, um médico, um advogado, um técnico de informática, etc., e que muitas vezes questiona o vínculo de emprego. E já sabemos, né, que o Gilmar Mendes, que não tem simpatia alguma pela Justiça do Trabalho, ele está propondo que não seja da competência da Justiça do Trabalho. Mas eu também não sei se isso vai vingar lá, porque a Justiça do Trabalho julga esses casos há 80 anos, né, esses casos de pejotização. E o que mudou? A lei mudou? Mudou a Constituição? Não, o Gilmar resolveu dar uma interpretação, a meu ver, sem pé nem cabeça, né? Dizendo que, como se trata de um contrato civil, teria que primeiro discutir na Justiça Comum e, se lá considerar fraude, remeteria o processo para a Justiça do Trabalho. Ou seja, eu não consigo entender, né, qual doutrina em que ele está se apoiando, porque isso não faz sequer sentido lógico. Então, a meu ver, a competência da Justiça do Trabalho ela é claríssima para julgar esses casos. Professor, ministro Schietti esteve aqui recentemente e ele, numa manifestação dele, no próprio julgamento no STJ, ele fez isso e ele repetiu aqui no 11 uma crítica, que ele disse que está muito chateado, consternado com o que ele enxerga como retrocessos nos julgamentos na turma da qual ele participa, que estão retrocedendo na proteção de direitos e garantias fundamentais. Eu acho que o senhor tem uma percepção parecida em relação ao direito do trabalho e os julgamentos do STF. Eu queria lhe perguntar que julgamentos, que precedentes, que a jurisprudência que ilustra esse argumento no campo da justiça do trabalho na sua mente, na sua leitura. Sim, são vários julgamentos, né, Davi? Isso, veja, até foi bom você fazer essa pergunta pelo seguinte: esse retrocesso no campo do direito do trabalho, mediante decisões do Supremo, não é um fenômeno recentíssimo, tá? Mas ele é recente. Não é recentíssimo, mas é recente por quê? Você pode constatar, fazendo uma pesquisa, que até ali por volta de 2010, raramente o Supremo Tribunal Federal julgava matéria trabalhista, não é? Era muito ocasional chegar ao Supremo um caso trabalhista que envolvesse matéria constitucional. E quando isso acontecia, em geral, ali até mais ou menos 2010, quando isso acontecia, o Supremo tinha posições pró-trabalhador. Né?
com relativa frequência. Começou a mudar exatamente quando o ministro Barroso chegou ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com o ministro Fux, né, que foi, paradoxalmente, indicação da presidente Dilma Rousseff. E por que mudou? Veja, existe o que eu chamo no Supremo Tribunal Federal de um núcleo duro de liberalismo econômico. Esse núcleo duro ele é liderado por dois grandes personagens do Supremo, né, e dois grandes líderes intelectuais e políticos do Supremo, que é o ministro Gilmar e o ministro Barroso. Existe um discurso que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez quando foi eleito. Quando o FHC foi eleito, ele era senador, né? E ele fez um discurso de despedida do Senado, que é a cartilha liberal que vai guiar a política brasileira nas décadas seguintes. Não é? Então, o FHC, que foi constituinte, ele faz uma autocrítica, né, digamos assim, aos constituintes, ele foi constituinte, dizendo, olha, há certos excessos na Constituição de 88, corporativos, o modelo que vem lá da ideia de desenvolvimentismo, de nacionalismo, e nós precisamos reformar a Constituição. E é curioso, né? Estamos ali nos anos ali de 94, 95, não lembro exatamente quando foi o discurso dele, e ele já projeta as reformas, né? A privatização, o fim dos monopólios econômicos, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma trabalhista. Ele fala explicitamente. E esse discurso é muito famoso, né, porque o FHC ele fala que o governo dele seria o fim da era Vargas. Né? O que é o fim da era Vargas? É o fim desse modelo, né, de intervenção do Estado na economia que inclui a legislação trabalhista. E, claro, a era Vargas, né, deixou coisas ruins na legislação trabalhista, intervenção em sindicato, etc., mas a Constituição tirou, expurgou esses elementos autoritários. Então, o que acontece? Quando o FHC ele indica o Gilmar Mendes para a Suprema Corte, o Gilmar Mendes vai ao Supremo com a sua liderança política e intelectual com esse mesmo ideário, não é? De que o Supremo chancele essas reformas. Vamos lembrar, Davi, dada o fenômeno da judicialização, ele começa a acontecer no Brasil exatamente nesse período, não é? Em que as reformas constitucionais do Congresso, da Previdência, reforma administrativa, privatizações, começam a ser questionadas no Supremo Tribunal Federal. E, em geral, o Supremo ele vai chancelar essa agenda de reformas liberais. Mas eles conseguiram tudo, praticamente. Né? Todas essas reformas preconizadas pela FHC tinham sido aprovadas, exceto uma que ele não conseguiu, que ele tentou também no governo dele, que foi a reforma trabalhista. O FHC tentou uma reforma trabalhista e conseguiu até algumas alterações na legislação da CLT, mas muito tímidas. Né? E essas reformas trabalhistas, inclusive, elas tinham sido ajustadas com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial. Se você vê os acordos, está lá. Até a minha tese de mestrado foi sobre isso. E aí a agenda não andou. Não é? A agenda não andou por quê? Porque em 2002 foi eleito o Partido dos Trabalhadores, que, se não trouxe grandes progressos para a legislação do trabalho, ele conseguiu bloquear essas reformas trabalhistas, né, durante muito tempo. Inclusive até o mandato da Dilma. Né? E aí que aconteceu uma situação muito paradoxal, que eu até hoje assim, reflito sobre ela, né? Que é o Partido dos Trabalhadores que nomeia o Barroso para a Suprema Corte, né? Que é algo contraditório. Porque o Barroso, ele na época, e é até bem interessante que agora que ele saiu, está fazendo essas retrospectivas, ele chega ao Supremo, né, com a imagem de um jurista progressista, não é? Porque ele defendeu lá as questões dos direitos da comunidade LGBT. Em tudo, menos no direito do trabalho, né? Só que aí que eu tenho sustentado nas minhas palestras. O Barroso, ele não é progressista no sentido da esquerda clássica. Né? Ele é no sentido liberal. Da esquerda americana. Na verdade é o seguinte, ele é um liberal até a raiz dos cabelos, mas um liberal verdadeiro, não esses liberais conservadores aqui que votam no Bolsonaro. Né? Ele é um liberal de verdade pelo seguinte, veja bem, se você é um liberal, né, como você disse nos Estados Unidos, você é a favor dos direitos da comunidade LGBT. Né? O Estado não deve intervir na sua cama, dizer com quem você vai dormir ou não. Concorda comigo? Se você é um liberal de verdade, você tem uma visão que é de não criminalizar as drogas. Porque o Estado não deve intervir. Se você quer se drogar, não é problema do Estado. O Estado não deve intervir no direito de aborto da mulher. Concorda comigo?
Né? Então, veja que não são bandeiras de esquerda classista. Né? Porque o que definiu a esquerda historicamente? É a defesa da classe trabalhadora, da classe operária. Essas questões identitárias, isso aqui tem coisa dos anos 60, 70, lá que os americanos inventaram e que os democratas, né, abraçaram. Então, veja, o Barroso, ele nunca foi um sujeito de esquerda. Né? Isso tem que ficar claro. Ele nunca foi. E pelo contrário, o que era o Barroso antes de ir para o Supremo? Ele era advogado de grandes corporações. Ele era advogado da TV Globo, da Souza Cruz, da CBF, do Itaú, se não me falha a memória. Não é? E essas ideias antitrabalhadoras, antissindicato, ele já defendia na época. Eu me lembro claramente disso, acompanhado. Né? Eu conheço o Barroso aí desde que eu vim morar no Rio, anos 90. Ele inclusive, me lembro que ele defendia, se não me engano, a ABERT, né, que é a Associação das Empresas de Comunicação, e ele atua até em casos trabalhistas, tentando anular autos de infração de reconhecimento de vínculo de emprego. Então, ele já tinha esse pensamento liberal, e ele é liberal em trabalho. Né? Ele acha que, como os juízes lá da era Lochner, o Estado não deve intervir na relação de trabalho, que, a meu ver, não faz sentido, né, no século XXI discutir isso. Então, o Barroso chega na Suprema Corte, e lá, num primeiro momento, né, tem um choque de titãs, ele e o Gilmar Mendes, dois grandes egos, duas grandes vaidades, e até uma cena constrangedora que todos viram na época lá, né, um xingamento recíproco. O Barroso fala que o Gilmar O famoso me deixe de fora do seu mau sentimento. tem A gente faz um dois. E aí o Gilmar responde, né, falando que o Barroso devia fechar o seu escritório, né, coisa que até hoje não foi bem esclarecida. Enfim, mas eles vão se entender, né, vão deixar aí as rusgas e eles vão formar esse núcleo duro, né? Eles vão formar esse núcleo duro ali com o Fux. É bem verdade, para ser justo aqui com a presidente Dilma, ela nomeou o Fachin, que esse sim era um cara de esquerda, né? Ele sempre defendeu ali o sem terra, uma visão de esquerda tradicional, né? Uma visão classista da sociedade. Mas ele começa, essa ala fica minoritária. Tinha ali o Lewandowski, que também era um cara de esquerda, Rosa Weber, né? Não sei se era exatamente esquerda, mas que tinha uma sensibilidade para a questão trabalhista, porque veio da Justiça do Trabalho. Mas eles vão sair do tribunal, saiu o Lewandowski, saiu a Rosa Weber, até mais recentemente. E essa ala esquerda, né, o Aires Brito já tinha saído, que também era de esquerda. Então, essa ala esquerda com uma visão social, ela vai se enfraquecendo. E a ala direita, né, com impeachment, vem o Temer e bota mais lá o Alexandre de Moraes, que é representante do pensamento liberal de São Paulo, forma esse núcleo duro. E aí, do nada, veja que interessante, eles começam a aceitar casos trabalhistas. Né? Por que do nada eles começaram a aceitar casos trabalhistas? Porque a reforma trabalhista estava emperrada, não conseguia sair. Né? E veja, o Supremo começa a fazer a reforma trabalhista antes da reforma do Temer. O caso Beschi, né? Você me perguntou, o caso Beschi, que era sobre a validade de um acordo de demissão coletiva em face de um acordo coletivo que não tinha aceitado essa demissão coletiva. E o Barroso é o relator, né? Esse é o grande caso ali que o Barroso vem e mostra ali as suas credenciais antitrabalhador, antissindicato. E o Supremo começa a julgar vários casos, caso da ultratividade das normas coletivas. E aí vem a reforma trabalhista, né? Até uma frase muito simbólica na época, do Michel Temer, em que ele diz o seguinte: a reforma trabalhista estava ali no Congresso, né, muita resistência, e o Michel Temer diz o seguinte: olha, se o Congresso não fizer a reforma trabalhista, o Supremo a fará. Né? Então, já tinha se criado esse clima ali de mudança das reformas, das leis. E veja, isso é tão sensível, é tão perceptível, que o ministro Gilmar Mendes, agora, em questão de 2 meses atrás, foi dar uma palestra lá naquele grupo LIDE, que você deve saber quem é, né? Aquele grupo de empresários comandado pelo João Dória, que foi governador de São Paulo. E o Gilmar Mendes faz a seguinte declaração: a CLT não é uma vaca sagrada. Então, eu faço um fio, né, daquele discurso do FHC lá de 94 com essa declaração do Gilmar Mendes. Né? Então, a gente fica aqui, viu, Davi, pensando em hermenêutica jurídica, o que o Supremo está pensando. Eu sou muito cético com isso. Né? O Muito Supremo, mais uma questão de fatores reais de poder e dano. Exato, como acontece lá na Suprema Corte. Né? Eles querem tomar decisão e depois eles vão encontrar as razões hermenêuticas para tanto. Veja lá o caso do aborto, das ações afirmativas que eles revogaram. Né?
Então, é isso que está acontecendo no Supremo. Não que explica. Eu acho que a Suprema Corte Americana, se tivesse parado ali, eu acho que estava todo mundo feliz se a gente soubesse o que ia acontecer nos anos que estão acontecendo hoje, né? Exatamente. Então é isso, nós temos aí um Supremo que chamou para si, né, como disse o Fux lá atrás, né, matou no peito, né, chamou para si, vamos falar, vamos fazer a reforma trabalhista aqui. E mais, quando a grande questão aí do Supremo agora é a seguinte, que a reforma trabalhista liberou a terceirização da atividade fim, houve ações questionando a constitucionalidade da reforma, o Supremo matou no peito, né, como era de se esperar, disse que era constitucional, ok, jogo jogado, só que ao fazer o tema de repercussão geral da terceirização, que é o tema 725, eles deram uma amplitude muito maior do que o legislador, porque eles disseram o seguinte, pode terceirizar a atividade fim, ok, ou qualquer outra forma de organização da mão de obra, de divisão do trabalho. Opa, peraí, isso aí não foi discutido pelo Congresso, qualquer outra forma. Né? E foi a partir desse tema mal redigido, e aí eu podia ficar aqui mais um outro programa com você falando sobre o problema da adoção das decisões vinculantes do Supremo, não é? Da importação desse modelo americano num sistema de decisão que é completamente diferente, não é? Que é voto seriatim, e agora eles criam essas teses de repercussão geral que, na verdade, muitas vezes estão descoladas do que foi decidido, e o que aconteceu nesse caso, do 725, e o Supremo dá essa amplitude infinita, não é? Permitindo que o empregador hoje chame um trabalhador e diga, olha, aqui eu vou contratar como pessoa jurídica, e o Supremo está dizendo que está ok. Não é? Então, se prevalecer esse entendimento de que todo e qualquer trabalhador pode ser contratado como PJ, acabou o direito do trabalho. Então, o Supremo está tendo um papel de protagonismo e de ativismo muito grande nisso e muito perigoso. Professor, digamos que a gente tivesse fazer uma hipótese, né, para eu saber qual seria a sua resposta. Uma decisão tanto pró-trabalhador como uma decisão pró-plataforma. Em qual das duas o senhor acha que seria cabível exigir transparência algorítmica? Em que medida o algoritmo o algoritmo da empresa deve estar protegido? Porque o que me parece, olha, se a gente está dando os direitos das pessoas, eu acho que o algoritmo ele não tem o que a gente mexer. Eu acho que é um segredo aí, eu acho que é trabalho. Agora, não sei se a gente deveria forçar elas a revelar se continuasse no modelo, só coisa, mas assim, acho que há mais espaço. Como é que o senhor enxerga isso aí? Olha, Davi, essa questão que você colocou é uma das questões mais interessantes do direito do trabalho no mundo todo. A Europa está discutindo isso. Que é o seguinte, hoje o trabalhador ele é contratado por algoritmos, certo? Ele é controlado por algoritmos, só que ele não tem a clareza, porque o algoritmo faz parte do contrato, não é? Ele não sabe exatamente como ele está sendo controlado. Eu vou te dar um exemplo muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos. A Amazon, ela trabalha com um sistema de controle informacional sobre os seus trabalhadores que é inacreditável. Você já percebeu que a Amazon ela manda as encomendas e ela tem centros de distribuição, que são galpões absurdamente gigantescos. Né? Se algum dos seus seguidores viu aquele filme Nomadland, que ganhou o Oscar até, mostra uma trabalhadora, né? Você viu, não sei se você viu o filme, mostra ela trabalhando, né? Que é uma verdadeira linha de produção, aquelas esteiras Não, que vão passando. o John Oliver, no Last Week Tonight, ele fez um episódio sobre esses warehouses, né? E ele mostrava que os caras tinham, às vezes, 2 minutos para ir no banheiro e eles tinham que andar uma média de 15 a 20 quilômetros por dia para pegar coisa de um lado para o outro. E aí o que estava resultando isso, né? Depois de muitas multas que a Amazon tomou, a Amazon estava simplesmente demitindo a galera e metendo um monte de robô. É. Aí, mas eles precisam de mão de obra. A Amazon, Davi, é o maior empregador dos Estados Unidos. A Log está aí para isso, né? A Log é outro sistema de aplicativo que A funciona. Amazon tem 500 mil trabalhadores, né? E trabalhando em sistema fordista. Por quê? Esses trabalhadores eles andam com um scannerzinho pequeno. Né? Então, cada pacote que eles pegam e despacham, eles passam o scanner. Né? Ou cada embrulho que eles fazem, tudo que eles fazem, eles passam o scanner. Tanto que quando você recebe uma encomenda, vem ali, né? Faça o, como é que é? Track your pack. Né? Você vai lá, ó, 18h15 saiu do galpão.
20 e tal entrou no carro, foi para o centro de distribuição. Você consegue ver. Se você consegue ver o que aconteceu a cada minuto, é porque tem um trabalhador escaneando isso. Só que esse scanner, além dele registrar a operação, ele registra também o ritmo de trabalho. E é por isso que a Amazon sabe se o cara está muito produtivo ou pouco produtivo. Se ele vai muito ao banheiro, ele vai pouco ao banheiro. E eles têm um software que, a cada 2 meses, eles demitem os 5% mais lentos. Veja que instrumento de controle, porque os trabalhadores sabem disso e têm medo de entrar nos 5% mais lentos, porque eles vão ser desligados. Então, eles correm para não entrar nessa faixa dos 5% mais lentos. E a Amazon começou a desligar esses trabalhadores. Só que o algoritmo, como ele é feito pelo ser humano, ele tende a repetir os vieses do ser humano. E o algoritmo não percebeu o seguinte: tinha trabalhadoras grávidas. E uma trabalhadora grávida, evidentemente, vai trabalhar de forma mais lenta. Uma trabalhadora grávida precisa ir mais ao banheiro. Você sabe, né? Um dos efeitos da gravidez é a maior vontade de fazer xixi. Bexiga, E aí, a criança pressiona a bexiga, né? exatamente. E aí, o que aconteceu? Trabalhadoras grávidas foram despedidas pelo algoritmo e processaram a Amazon, alegando despedida discriminatória, e ganharam o processo. Então, perceba que essa ideia, digamos, o algoritmo é sigilo industrial. Não, o trabalhador tem que saber. Foi exatamente o que aconteceu no Itaú. Né? Os trabalhadores do Itaú não tinham informações sobre como era a forma de controle. Eles, obviamente, presumiam que havia algum tipo de controle, mas o que o sindicato questionou, e muito bem questionado, é por que o Itaú não esclareceu exatamente como que era medida essa produtividade. Era por toque no teclado? Era por horas conectados? Por operações que eram feitas? Então, é necessário que os trabalhadores coloquem essa questão nas negociações coletivas. Se a empresa está usando o algoritmo para medir produtividade, que é o que grandes empresas fazem hoje, essa caixa preta do algoritmo tem que ser esclarecida. Até porque, veja, Davi, é uma questão de princípio da boa-fé, não é? O princípio da boa-fé significa transparência no contrato. Como é que você tem um contrato-trabalho e você não sabe como é que exatamente esse contrato é executado por meio do algoritmo? O princípio da boa-fé, na forma que está no Código Civil, ele exige transparência, né? Ele exige o dever de informação das partes contratantes. E na Europa, né, essa questão está sendo discutida muito seriamente, tanto na Organização Internacional do Trabalho, como nos órgãos legislativos da União Europeia, que já tem até, se não me falha a memória, uma diretriz a respeito desse tema de necessidade de informação aos trabalhadores sobre o conteúdo do algoritmo. Outra pergunta, professor. Olhando para o modelo de negócio, digamos que não vai ser o caso, como o senhor está dizendo, né? Digamos que fosse o caso da gente adotar um modelo mais europeu, né? De internalizar os custos. Isso não poderia causar uma concentração de mercado e fazer com que dificultasse a concorrência e as grandes empresas acabassem dominando tudo? Mas a concentração de mercado já existe. A Uber não domina o mercado? O iFood não domina o mercado? Não é a regulação. Não é? De repente pode acontecer até o contrário. Empresas que sejam mais eficientes na gestão de mão de obra podem atrair trabalhadores e ter uma vantagem competitiva. Aliás, é muito interessante a tua pergunta, porque está entrando uma gigante chinesa aí para competir com o iFood. Esqueci o nome dela aqui agora, mas o que ela está fazendo, Davi? Ela está oferecendo um valor maior para os entregadores. Na verdade, o que está acontecendo é o monopólio, já existe o monopólio, e o monopólio é ruim para os trabalhadores, não é? Porque se você trabalha para o iFood hoje, ok, tem o 99, mas não tem a força do Uber, não é? Você sai de uma festa à noite e você fala assim, vou pegar um Uber, não é? Eles dominaram o mercado. Ou você vai pedir comida, você fala, vou chamar o iFood, ok, tem algumas outras concorrentes, mas ele já tem uma posição dominante no mercado, não é? E você sabe que o trabalhador, que ele não consegue trabalhar para o Uber, por iFood, ele está numa situação difícil. Tanto que há várias ações trabalhistas, isso me chamou a atenção quando eu estava atuando, agora os processos estão todos suspensos, né, mas quando eu estava atuando ali na Justiça do Trabalho, me chamava a atenção que tinha várias ações trabalhistas contra a Uber, contra a iFood,
que o trabalhador só pedia o seguinte, que a plataforma readmitisse ele. Ele foi excluído da plataforma e ele só queria voltar. Teve até um caso bastante cômico que foi o seguinte, tinha um trabalhador do Uber que ele era gordo, né? Desculpe usar a palavra gordo aqui, meio politicamente incorreto, mas ele era obeso. E ele era muito obeso. E tanto que ele fez uma cirurgia bariátrica, né? E ele acabou emagrecendo muito. Só que o Uber tem um sistema que de quando em quando você tem que mandar uma foto sua. E ele mandou uma foto já magro e o sistema não reconheceu. E ele foi automaticamente excluído da plataforma, né, por supostamente colocar outra pessoa para trabalhar. Só que era ele mesmo. E ele entrou com a ação trabalhista pedindo para ser readmitido. Achei bastante curioso lá. Ele, inclusive, na audiência, levou lá fotos dele antes e depois da cirurgia bariátrica para provar que era ele mesmo. E acabou fazendo um acordo lá com, eu acho que era Uber, se não me engano, para que ele fosse readmitido. Não é? Então, essas empresas já têm uma posição monopolística e eu acredito que é bem o contrário. Se entrarem outras empresas que concorram, vão acabar disputando esses trabalhadores. Porque o monopólio é ruim para todo mundo. O monopólio é ruim para o consumidor e é ruim para o trabalhador. Professor, considerações finais. Olha, a minha consideração final é de fazer uma reflexão sobre o mundo que nós estamos vivendo, né? Um mundo de profundas mudanças tecnológicas e que tem impacto no trabalho. E há, digamos assim, duas visões diferentes. Uma visão de que nós, né, como muitos dizem, estamos vivendo um admirável mundo novo e que a legislação do trabalho ficou antiquada e não serve. Né? Eu rejeito essa visão, porque vamos lembrar o seguinte, essa revolução tecnológica é chamada de 4.0 porque ela é considerada a quarta revolução industrial. Nós já tivemos grandes revoluções que trouxeram esse impacto, inclusive no trabalho. E o que nós vimos, vendo o passado, é que cada etapa da Revolução Industrial gerou novas formas de exploração do trabalhador. Então, o que nós precisamos não é de menos direito do trabalho ou de rejeitar o direito do trabalho. Nós precisamos de mais direito do trabalho. Nós precisamos criar novos direitos para essas novas formas de exploração do trabalho. Portanto, nós temos que recusar esse discurso de que o direito do trabalho foi feito por uma realidade fabril, que ele é antiquado. Nada disso, isso é conversa fiada. Isso aqui, não, na Europa, ninguém engole esse discurso. Não é? Porque o direito do trabalho ele foi feito para proteger o homem da tecnologia. Veja que interessante, Davi. Não é? O direito do trabalho, esses dias assisti uma palestra de um professor italiano lá no Paraná, fantástico, professor da Universidade de Roma. Ele disse o seguinte, a frase genial: o direito do trabalho é companheiro de viagem da revolução tecnológica. Foi a revolução tecnológica dos teares britânicos que gerou as fábricas e que gerou o direito do trabalho. E cada novo impulso da reforma, na segunda, terceira revolução industrial, geraram novas necessidades de proteção ao trabalhador. É disso que nós precisamos. Lembra o seguinte, para a gente finalizar, Davi. O Papa, que assumiu recentemente, Papa, aliás, nascido nos Estados Unidos a primeira vez, ele assumiu como nome papal Leão XIV, não é isso? Leão 14, acho que sim. Leão 14. 14 ou Né? 16, alguma coisa assim. Leão 14. E ele foi perguntado por que da escolha do nome. Ele falou, é Da uma homenagem encíclica. a Leão XIII na encíclica Renovaram, porque ele disse na entrevista, primeira entrevista dele, porque o Leão XIII viveu num tempo de transformações tecnológicas semelhante ao que nós estamos vivendo e que fez a igreja perceber a necessidade de proteção àqueles que são explorados pelas novas formas de tecnologia. E nós precisamos disso hoje. E, veja, isso é muito interessante também no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele está, no que diz respeito à liberdade de expressão, combatendo os efeitos nocivos da tecnologia, não é? Redes sociais, abuso de crianças e adolescentes em redes sociais, a exploração política antidemocrática, discursos de ódio. Eu pergunto o seguinte, por que o Supremo entende que é possível regular redes sociais, regular a internet, no que diz respeito à liberdade de expressão, mas não quer regular a tecnologia da internet que explora o trabalhador? Não é paradoxal? É uma visão liberal, não é? Liberdade de expressão nós vamos proteger contra a revolução tecnológica, mas o trabalhador nós não vamos proteger. Então é preciso uma coerência também. Nós não somos escravos da tecnologia. E aqui também eu quero recusar
o discurso do Gilmar Mendes dizendo o direito não pode deter o curso da história. Claro que não. Não pode. Bom, isso aí só já dá uma outra análise, né? Mas o direito, ele não vai impedir o progresso da tecnologia e nem eu desejo isso. Mas o direito, ele precisa sanar os efeitos nocivos da tecnologia. E a tecnologia produz efeitos nocivos também sobre o trabalho. E nós não podemos esquecer isso, temos que defender a necessidade de proteção daqueles que são elo mais fraco no sistema capitalista. Perfeito. Professor, quer fazer indicações de leitura? Olha, eu vou fazer uma propaganda aqui do meu próprio livro. Fique à vontade. Aqui é o Eu lugar do tô sem jabá. ele aqui agora. Eu tô sem ele aqui, Aqui é o infelizmente. lugar Mas do jabá. Não pode eu, mandar mal. inclusive, lancei o livro aí em Fortaleza e até chamei você, mas acho que você não pôde ir num congresso lá da OAB. Aliás, fui muito bem acolhido aí pelos cearenses, né? O cearense é um povo muito gentil, muito acolhedor. Fui acolhido aí pela doutora Jane Calisto, a quem eu mando um abraço aqui, se você me permite, né? Bravíssima advogada trabalhista aí do Ceará. E eu lancei o livro aí também. O livro se chama A Suprema Corte contra os Trabalhadores, que é uma crítica justamente a essas decisões trabalhistas do STF. Né? Esse livro eu escrevi em conjunto com o professor Rodrigo Carelli, que é professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro foi lançado em abril e está disponível no site da editora Venturoli, que é uma editora de Brasília. Então, eu faço esse modesto merchandising aqui para aqueles que quiserem aprofundar. Né? No livro, a gente faz toda essa crítica aí à jurisprudência recente do Supremo, inclusive no tema das plataformas digitais. Perfeito. Pessoal, professor, lembrando que as portas estão sempre abertas para a gente conversar de novo. Acho que daqui a pouco soltou outra bomba lá pelos Estados Unidos, não de bomba, né? Mas assim, outra decisão controversa, né? Por enquanto, as decisões controversas estão com falta de fundamentação. Aí não dá nem para a gente discutir elas, né? Que é aquelas do docket de emergência. Mas quando sair algo de interessante, a gente já tem temas para conversar. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Davi. Muito obrigado a você pelo convite. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.